apresentar, a partir de agora, estudos do livro Obreiros da Vida Eterna, do Espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio. Bom dia pessoal, bom dia Célia. Bom dia. Mais uma terça-feira estamos aqui para dar continuidade no nosso estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Esse quarto livro escrito por Chico, né? Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, né? E como sempre a gente fala, né, Célia, que iniciar os nossos trabalhos nós fazemos sempre uma prece de agradecimento. Né? Então vamos agradecer a Deus essa oportunidade da vida, oportunidade de estarmos aqui encarnados, tendo essa experiência desse estudo junto com vocês, estarmos aqui nessa casa de amor, essa casa em que a gente tem a oportunidade de efetivamente servir e sermos servidos também pela espiritualidade. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, aos coordenadores desse estudo e vamos, evidentemente, dar continuidade ao nosso estudo onde paramos na semana passada. Semana passada, né, Célia, nós estávamos ainda, André Luiz conversou com o Gotuso, André Luiz e daí iniciou aquela excursão em que eles vão fazer o resgate do espírito amigo da irmã Zenóbia, né? Você quer continuar? Dentro da noite, nesse capítulo 6, até então, o que nós falamos na semana passada é André Luiz descrevendo né, o toda cenário, aquela ambiência e os preparativos que a irmã Zenóbia está tomando para se ausentar da casa, ela vai falar nisso, e no material que eles precisam levar para essa caminhada em busca desse resgate. Então a irmã Zenóbia ela explica a importância da Luciana, que faz parte do grupo, que tem André Luiz, que tem o Jerônimo, o dirigente Jerônimo. A Luciana tem a clarividência, que vai ser muito importante nesse trabalho de socorro, esse trabalho particular de socorro da irmã Zenóbia. E aí a irmã Zenóbia ainda diz, além disso, o padre Hipólito, que era um ex-padre, endereçará apelos cristãos aos infelizes que choram na zona abismal. O fogo purificador passará amanhã e poderemos ministrar-lhes aviso edificante. E aí vamos continuar nesse capítulo. O ex-sacerdote comentou confortado: a cooperação será para nós um prazer. Dirigindo-se, então, a grande número de companheiros e subordinados de serviço, a irmã Zenóbia consolidou a atenção de todos para o solicitou a atenção de todos para o desempenho do mapa de trabalhos que havia planejado para tão significativa noite. A casa deveria permanecer atenta à contribuição que receberia dos institutos congêneres no dia imediato pela manhã. Alguns servidores seguiriam para a crosta, prestando apoio à expedição de Fabrino, em alguns casos difíceis de reencarnação compulsória. Certos departamentos
abrir-se-iam a visitação dos encarnados parcialmente libertos da crosta em momentos de sono físico, para receberem benefícios magnéticos de conformidade com as solicitações autorizadas. Nada é feito assim, vou fazer e faço. Tudo tem um planejamento e, mais importante, tem que ter autorização para que aconteça. Então você veja, Célia, que a casa de Fabiano, ela era um ponto de encontro. Porque a irmã Zenóbia relata que algumas pessoas, alguns encarnados no momento do sono, eles seriam desdobrados, né, numa viagem astral para serem beneficiados com benefícios magnéticos. Passes magnéticos. Seriam levados, né, durante o sono. A gente vai dormir e a gente não sabe o que acontece. E ela está dizendo aqui que alguns seriam levados lá para a casa transitória para receber benefícios magnéticos. Mas quem? Como? Quem são os escolhidos? Em conformidade com as solicitações autorizadas. Determinadas dependências seriam preparadas devidamente para eventual recepção de missionários do bem, procedentes das esferas elevadas. Organizar-se-ia leitos para alguns desencarnados prestes a serem trazidos, segundo notificação anteriormente recebida. 2 enfermeiras orientadoras de colônias espirituais para regeneração trariam 20 crianças recém-libertas dos laços carnais, no sentido de se avistarem com as mães que viriam da crosta, amparadas por amigos, para reencontro confortador, em caráter temporário. Variadas delegações do trabalho espiritual junto a instituições piedosas encontrar-se-iam no abrigo para combinar providências. 2 novas missões de socorro alcançariam o asilo dentro de breves horas e demorar-se-ia até pela manhã, conforme aviso prévio. Todos os trabalhos preparatórios da mudança assinalada para o dia seguinte deveriam ser levados a efeito. Medidas outras de menor significação foram recomendadas e, por fim, a diretora notificou que o recinto de orações deveria guardá-la em posição de iniciar a prece de reconhecimento da noite sem nenhuma delonga. Então, Nivaldo, aqui nessa descrição, a irmã Zenóbia, ela vai se ausentar com esse grupo chefiado por Jerônimo, mas a casa transitória tinha que continuar funcionando. A pleno vapor. A pleno vapor. E olha quantas atividades. Quantas e diversas. Você estava falando aí, Célia, estava lendo, né? Eu estava lembrando aqui que ela reveza com o irmão, anualmente eles alternam. Eles descansam. Tem que alternar. Eles descansam. Né? Porque é uma tarefa incessante, 24 horas. E a casa transitória
sai para uma tarefa, pelo que a irmã Zenóbia está aqui nos descrevendo, sai para uma tarefa e as suas atividades, elas continuam diversificadas e intensas. Você veja, né, Célia, só chamando a atenção aqui, né? 2 enfermeiras, orientadoras de colônias espirituais para a regeneração, trariam 20 crianças recém-libertas, desencarnadas. 20 crianças, com o objetivo de se encontrarem com as suas mães, que seriam trazidas da crosta terrestre. Né? No sentido de se avistarem com as mães que viriam da crosta amparadas por amigos para reencontro confortador. Sabe aquela dor de mãe que perdeu o filhinho? Então, eles estavam promovendo um encontro de 20 crianças com 20 mães. Olha, a tarefa da casa... Misericórdia de Deus, do nosso Pai. E a função da casa transitória. Quanta função essa casa transitória de Fabiano, ela exerce até hoje no plano espiritual. Nivaldo, só para lembrar, o irmão que vai revezar com a Zenóbia é o Galba. O irmão Galba. Anualmente eles revezam, porque é uma tarefa incessante. É muito trabalho. E só continuando aqui, né, Célia? André Luiz diz depois de ouvir todo esse relato, ele diz assim: eu não conseguia disfarçar a surpresa, examinando semelhante quadro de obrigações, porque, segundo o cálculo efetuado momentos antes, a irmã Zenóbia estaria ausente apenas 4 horas. 4 horas. Olha quanta tarefa que ela está determinando para os... Não, nós aqui... Os colaboradores. Nós aqui é assim, não, guarda um pouquinho aí. Não, só 10 minutos. Não para. No mundo espiritual, os trabalhos... primeiro que só todo... nessa casa transitória, nessas colônias socorristas, todo o trabalho é útil. Então não pode ter perda de tempo. Às vezes a gente diz assim, né? Quando desencarna alguém, a gente vai descansar. Não, trabalhar. Vai trabalhar muito. E a gente percebe exatamente nesse quadro. Porque ela chama esses 20 colaboradores que vão acompanhar nessa excursão. Pede para que eles preparem todas as redes, né, todo o material necessário. E tantos os outros que vão ficar lá para dar continuidade às tarefas. Então é muito trabalho no plano espiritual. Nós não vamos ficar dormindo, não. Eu continuo ou você? Pode continuar. Ultimando providências, irmã André Luiz nos dizendo: ultimando providências, assinou para nós, convidando-nos a acompanhá-la. Ao transpormos o limiar, explicou-nos cuidadosa. Irmã Zenóbia vem alertar a todos. Convém manter apagado no trajeto todo o material luminoso. E fitando-nos, resoluta informou: quanto a nós, sigamos silenciosos a pé. Não será razoável utilizar a volitação em distância tão curta, mas justo assemelhar-nos aos pobres que habitam esses sítios, perante os quais, enquanto perdure a pequena caminhada, deveremos guardar a maior quietude. Qualquer desatenção prejudicar-nos-á o objetivo. Qualquer desatenção. É importante a gente lembrar, né, Célia, do ataque que a casa transitória sofreu. Né? Nós falamos disso aqui, relatado para nós. Então, eles iam exatamente sair da segurança da casa transitória e adentrar aqueles campos que eram habitados por espíritos que requeriam uma maior preocupação. Né?
Então ela está dando exatamente essas instruções de como proceder, para não chamar atenção. A ideia era passar por eles, por um deles. Decorridos alguns instantes, atravessamos as barreiras magnéticas de defesa e punhamos-nos a caminho. Noutras circunstâncias e noutro tempo, não conseguiria eu dominar o pavor que nos infundia a paisagem escura e misteriosa à nossa frente. Vagavam no espaço estranhos sons. Ouvia perfeitamente gritos de seres selvagens e, em meio deles, dolorosos gemidos humanos, emitidos, talvez, a imensa distância. Aves de monstruosa configuração, mais negras do que a noite, de longe em longe, se afastavam de nosso caminho, assustadíssimas. E, embora a sombra espessa, observava alguma coisa de infinita desolação ambiente. Isso é André Luiz nos descrevendo. Após alguns instantes de marcha, surgiu-nos a lua, como bola sangrenta, através do nevoeiro espalhado, escassos raios de luz. Poderíamos identificar agora certas particularidades do terreno áspero. A irmã Zenóbia colocara diante de nós adestrado auxiliar especialista na travessia daquelas sendas estreitas e, conforme recomendação inicial, guardávamos rigoroso silêncio em fila móvel, ganhando a estrada hostil. Atingimos zona pantanosa, em que sobressaía rasteira vegetação, ervas mirradas e arbustos tristes assomavam indistintamente do solo. Fundamente espantado, porém, ao ladear imenso charco, ouvi soluços próximos. Guardava a nítida impressão de que as vozes procediam de pessoas atoladas em repelentes substâncias, tais as emanações desagradáveis que pairava no ar. Oh, que força nos defrontavam ali! A treva difusa não deixava perceber minudências. Todavia, convencera-me da existência de vítimas vizinhas de nós, esperando-nos amparo providencial. Estaríamos ante o abismo a que se referia a administradora da casa transitória? Optei pela negativa, porque a expedição não se deteve em tão angustioso lugar. Ou seja, embora ele estivesse passando e ouvindo todos aqueles gemidos, gritos de pedido de socorro, a excursão continuou. Então não era ali. Continuava. O objetivo, o socorro, ainda estava mais à frente. Aí a gente vai pensar, né, Nivaldo, mas então não liga para aquele lá? Mas ela vai
Ela vai esclarecer. Tem uma razão. Tem André uma Luiz está razão. ouvindo todos esses pedidos de socorro, né? Esses gemidos, e ele está se comovendo com aquilo. Jerônimo seguia rente aos meus passos e não contive a indagação que me escapou célere. Jazem aqui almas humanas. O interpelado, em atitude discreta, somente respondeu num gesto mudo, em que me pedia calar. Silêncio. Não era momento de se perguntar, de se falar ali, né? Bastaram, no entanto, minhas 4 palavras curtas para que lamentos indiscriminados se transformassem de súbito em rogativas tocantes e estertontosas. Ajude-nos, quem passa, pelo amor de Deus. Salvai-nos por caridade. Socorro, viandantes, socorro, socorro. Logo após André Luiz falar, Falado isso. Porque ele questiona jazem se aqui almas humanas, né? Aí pronto. Vamos lembrar lá do início, quando eles começaram essa caminhada, que a irmã Zenóbia, ela pediu silêncio, que todos ficassem compenetrados. Não usasse nada que chamasse atenção e não iam nem voleitar. Iam caminhar como eles, para não chamar atenção. André, quando pergunta isso, foi tanto que Jerônimo nem responde para ele. Pede para que ele silencie. E aí começam a ouvir esses lamentos e esses pedidos de socorro. Verificou-se então o imprevisto. Certamente, as entidades em súplica permaneciam jungidas ao mesmo lugar, mas figuras animalescas, rastejantes, lembrando sáureos de descomunais proporções, avançaram para a nossa caravana, ausentando-se das zonas mais fundas do charco. Eram em grande número e davam para estarrecer o ânimo mais intrépido. Experimentei o instinto de usar a volitação e fugir depressa. André Luiz, a sensação ele chega dele era vou sair daqui, vou embora. Experimentei o instinto de utilizar a volitação e fugir depressa. Entretanto, a serenidade dos companheiros contagiava e esperei firme. Quase imperceptível o estalido partiu da destra da irmã Zenóbia e 10 auxiliares, aproximadamente, utilizaram minúsculos aparelhos, emitindo raios elétricos de choque através de insignificantes explosões. Não obstante ser fraca a detonação, a descarga de energia revelava vigoroso poder, tanto que os atacantes monstruosos recuavam, precipitados, recolhendo-se ao pântano em queda espetacular sobre a lama grossa. Então, você lembra que no início a irmã Zenóbia convoca aqueles 20 trabalhadores que iriam acompanhar e pede para que eles se preparem com todo o armamento, as redes, né, de proteção,
para casos como esse, de ataques, né? Nós vamos ver mais na frente. Porque não era a primeira expedição que ela fazia, nem seria a última. Ambientes, né? Multiplicavam-se as lamentações dos prisioneiros invisíveis da substância viscosa. Libertai-nos, libertai-nos, socorro, socorro. Cortavam-me a sensibilidade aquelas imprecações pungentes e dolorosas, mas ninguém parou. André Luiz fica sentido com aquilo, como que ninguém para prestar socorro, né? Seguia a expedição, diligente e muda. Compreendi que estavam em jogo maiores interesses de trabalho e não insisti. Minha posição era a do subalterno chamado a cooperar. Mais alguns minutos e havíamos varado a região dos charcos. Penetrando terreno de configuração diferente, aliviou-se-me de algum modo o coração condoído. Entretanto, vultos negros de entidades humanas esgueiravam-se junto de nós. Aproximavam-se com a visível disposição de atacar, recuando, porém, inesperadamente. Supus, por minha vez, que o movimento de recuo ocorria logo que eles observavam a extensão do nosso grupo de 25 pessoas. Temia-nos a expressão numérica e fugiam presurosos. Prosseguindo a marcha, penetramos escarpada região e, atendendo ao sinal da irmã Zenóbia, os 20 auxiliares que nos seguiam postaram-se em determinado ponto com a recomendação de nos aguardarem à volta. Continue. A diretora da casa transitória, então, conduziu-nos ao quarto. Os quatro, agora só os quatro, né? O padre Hipólito, o Jerônimo, a Luciana, André Luiz e a própria irmã Zenóbia, dentro do acentuado que aceitaríamos isoladamente a primeira parte do programa de serviço. Em semelhante paragem, a atmosfera rarefazia-se de maneira sensível. A lua pareceu menos rubra, a relva mais doce, o ar mais tranquilo. Estávamos em reduzido oásis de paz, em meio de extenso deserto de sofrimentos. Esclareceu Zenóbia, quebrando o longo silêncio. Agora podemos nos falar e atender aos objetivos da nossa vinda. Logo após, evidenciando preocupação em sossegar-nos o íntimo, referentemente aos sofredores anônimos que encontraríamos no caminho, explicou-nos delicadamente. Esses sofredores, lembra que André Luiz ficou pelo caminho, o pessoal... E André Luiz ficou tocado por eles. Aí agora a irmã Zenóbia vai explicar. Agora ela pode falar, o grupo podia falar agora. Não somos impermeáveis às rogativas dos nossos irmãos que ainda gemem no charco de dor. Ela está dizendo. A que atiravam voluntariamente, dilaceravam-nos o espírito de imprecações dos infelizes. No entanto,
a casa transitória de Fabiano tem-lhes prestado o socorro possível, a ajuda, essa que até hoje vem sendo repetida pelos nossos irmãos infortunados. Então ela está dizendo que a casa de Fabiano ela promove ações de resgate desses espíritos. Debalde, libertamo-los periodicamente dos monstros que os escravizam, organizando-lhes refúgios salutar. Fogem de nossa influenciação retificadora e tornam espontaneamente ao charco. Então, olha que coisa que ela está dizendo. A casa de Fabiano, ele faz o resgate desses espíritos sofredores que estão sob o julgo dessas entidades que os punem, dão condições para ele, mas eles retornam. Eles retornam novamente, espontaneamente ao charco. É imprescindível que o sofrimento lhes solidifique a vontade para as abençoadas lutas do porvir. É imprescindível que o sofrimento solidifique a vontade. Tem que chegar a um ponto que o espírito diga: agora, não quero mais sofrer. Não quero mais. Sabe, Célia, lendo isso aqui, a gente, no nosso plano terrestre, os que estão ligados aos vícios, que têm essa oportunidade de ter um resgate, e depois eles retornam novamente. Retornam ao vício novamente, né? Estabelecida a ressalva que percebi especialmente formulada de modo indireto para mim, porque o André Luiz é que tinha feito o questionamento, Zenóbia continuou bastante emocionada. Compete-me agora alguns esclarecimentos nesse instante. Deve esperar-nos na orla do abismo o irmão que aludi, devotado amigo para mim noutro tempo, e pelo qual devo trabalhar na atualidade através de todos os recursos legítimos, ao meu alcance, infelizmente. O pobrezinho mantém-se em padrões vibratórios dos mais inferiores. Creio, precisas estas explicações preliminares, facilitando-lhes a obsequiosa colaboração dessa noite. Muitas vezes, a surpresa dolorosa compele-nos a solução de continuidade no serviço a fazer. Daí, minha preocupação justa em prestar-lhes os informes devidos. Trata-se do padre Domênico. Então agora ela está dizendo a quem ela pediu esse socorro. É o padre Domênico que vai ser socorrido. Entidade a quem muito devo. Foi ele, clérigo menos feliz, incapaz de manter-se fiel ao Senhor até o fim aos seus dias. Iniciou-se nas lutas humanas, tocado de sublimes esperanças na primeira mocidade. Entretanto, porque os desígnios do Pai eram diversos dos caprichos que alimentava no coração do homem, apaixonado e voluntarioso, em breve caía em despenhadeiros que lhes valem os amargorosos padecimentos depois do túmulo. Aproveitou-se das casas consagradas à fé viva para concretizar propósitos menos dignos, compuscando a paz de corações sensíveis e amorosos. Recebeu todas as advertências e avisos salutares tendentes a modificar-lhes a conduta criminosa e desvairada. Todavia,
internou-se fundamente no lamaçal escuro dos erros voluntários, desprezando toda a espécie de assistência salvadora. Colaborei durante anos consecutivos nos serviços de orientação que lhes eram ministrados, mas pela expressão intensa de fragilidade humana que ainda conservava em minha alma, o abandonei também. A própria sorte, absorvida por sentimentos de horror. Está falando do padre Domênico. Minha deliberação estabeleceu comprida pausa de tempo em nossas relações diretas. Mas de 40 anos rolaram entre nós. De tempos a esta parte, porém, seus sofrimentos acentuaram-se de maneira terrível, obrigando-me a mobilizar minhas humildes possibilidades em seu favor. Desencarnado desde muito, voltou da crosta em angustiosa circunstância. Ocasionou desastres morais, de reparações muito difíceis, e ainda permanece insensível às nossas exortações de amor e paz, conservando-se em posições psíquicas negativas. Precipitou-se em temível aridez do coração, envolvendo-se em forças que o aniquilaram, a entorpeceram cada vez mais. Para que males maiores não lhes ocorram, foi o meu pedido autorizado a incluí-lo entre os tutelados externos de nossa instituição. Então ela está justificando o porquê que ela está fazendo esse socorro, que ela já tinha tentado anteriormente, não tinha tido muito sucesso, mas que agora ela percebeu que ele estava entrando num declínio muito acentuado. Então ela rogou que a carga transitória pudesse socorrê-lo. Ela estava justificando para esse grupo. Nesse relato que a irmã Zenóbia está aqui nos trazendo, nós vamos reparar que todas as decisões, todos os atos, foi o padre Domênico que resolveu tomar. Tudo o que ele está agora, o está afligindo agora, são em razões de decisões, de atos que ele... Você veja, né, Célia, que ela relata aqui, né, que ele recebeu todas as advertências e avisos salutares tendentes a modificar-lhes, como todos nós recebemos, a conduta criminosa e desvairada. Todavia, internou-se, fundamentando no lamaçal escuro dos erros voluntários, desprezando toda espécie de assistência salvadora. Somos nós, infelizmente, não vamos nos afastar não, que muitas das vezes estamos em caminhos errados, a gente é avisado, olha, não está errado, não vai por aí, mas a gente faz vista grossa e continuamos então no nosso caminho, que para nós, de certa forma, nos dá prazer, né? Nos dá prazer. Então, é cômodo. Quer continuar, Célia? Continua. Aí a irmã Zenóbia continua nos relatando para o grupo. Consegui desse modo que alguns de nós, porque vamos lembrar que o padre Domênico, ela foi autorizada a prestar socorro. Ele ficou tutelado da casa transitória. Consegui desse modo que alguns de nossos cooperadores lhe atenuasse o movimento fácil, sem que pudesse ele dar conta de nossas operações fluidomagnéticas
nesse sentido. Tem sofrido muito. No entanto, apesar da prostração, ainda não modificou a mente. Ou seja, não ressignificou ainda, não percebeu que está errado, né? Mantendo-se em pesadas trevas interiores e subtraindo-se sistematicamente a qualquer esforço de autoexame. Perceber que ele errou. Que lhe facilitaria, sem dúvida, algum repouso espiritual. Você lembra quando André Luiz está lá no Vale do Umbral, né? E ele pede ajuda? Pede ajuda. É exatamente esse momento que ainda o padre Domênico não conseguiu ainda chegar. Além desse alívio, que lhe é sumamente indispensável, o padre Domênico necessita regressar à experiência construtiva na crosta planetária, recapitulando o pretérito em serviço expiatório. Ele vai ter esse alívio, ele precisa, além desse alívio que é sumamente indispensável, ele vai ter, o padre Domênico necessita regressar à experiência construtiva na crosta planetária, recapitulando o pretérito em serviço expiatório. Ele vai ter que reparar tudo que ele fez. Reencarnar para reparar tudo que ele fez. Entretanto, a situação mental em que se demora cria-lhe empecilhos de vulto, dificultando-nos a ação intercessória. Urge, porém, que regresse à reencarnação. Amigos nossos, devotados e solícitos, amparam-me o pedido em benefício dele, e Domênico voltará a unir-se como filho sofredor de uma de suas vítimas de outro tempo. Vítima e verdugo, porque, num gesto de vingança cruel, o ofendido eliminou o ofensor com a morte. Lembra lá os sofredores que o Gotuso vem dizendo? São esses aí. São esses. E Célia, mais uma vez, né, tá aí a necessidade do apagão da nossa memória do passado. Não temos como lembrar. Né? Para reintegrar-se nas correntes carnais preciosas e purificadoras, deve o infortunado adquirir, pelo menos, a virtude da resignação, de modo a não aniquilar o organismo daquela que, desempenhando sublime tarefa de mãe, lhe conferirá carinhosamente a nova personalidade. Para a obtenção desse resultado, é imprescindível que melhore interiormente. Se conseguirmos que um raio de luz lhe penetre o íntimo, se possibilitarmos a eclosão de algumas lágrimas, é um raiozinho só de luz que ele precisa permitir que lhe chegue. Uma lagrimazinha que seja, que lhe desabafem o coração, dilatando-lhe o entendimento, experimentará novas percepções visuais e provavelmente conseguirá enxergar aquela que lhe foi desvelada genitora,
na derradeira ramagem dos círculos carnais. Então, a irmã Zenóbia está dizendo que a ideia é fazer com que ele seja sensibilizado, né? Para que na presença da genitora, da que foi sua mãe na última encarnação, ele possa então ser conduzido, esse processo da reencarnação dele possa ser facilitado. Conseguida essa providência, creio, será ele conduzido facilmente à indispensável conformação e às medidas iniciais da recapitulação terrestre. Estabeleceu-se natural intervalo nas considerações de Zenóbia. Nenhum de nós ousou formular qualquer interrogativa. Ela, porém, prosseguiu humilde. Desde alguns dias, ouve-nos Domênico a voz. Desde alguns dias, ouve Domênico a voz deles, tal como o cego que não consegue ver. Não posso identificar-me perante ele, a fim de não lhe prejudicar o trabalho de redenção. Mas espero que nessa noite, muito possamos fazer em seu favor, com os valores da prece, aguardando ainda que informes detalhados e instrutivos a serem prestados pela clarividência de Luciana lhe possam elevar o tônus vibratório. Ocorrendo isso, como espero em Nosso Senhor, chamarei mentalmente nossa irmã Ernestina, que lhe foi mãe dedicada e compassiva, com o fim de recolher e conduzir a crosta para as providências cabíveis. Estou convencida de que, podendo ver a genitora, Domênico se transformará em breves dias, preparando-se para a reencarnação próxima com o valor desejado. Então, nós temos aqui o Domênico, o padre Domênico, personagens novos nessa narrativa. Domênico e a Ernestina, que foi a mãe na última encarnação. Indicando determinado ponto da paisagem, informou: em vista do serviço a realizar, recomendei que 2 auxiliares o trouxessem a local adequado, onde possamos orar livremente e auxiliá-lo com as nossas palavras, sem interferências estranhas. Vamos perceber que a oração está presente em todos os momentos. A última orientação da irmã Zenóbia, antes de se ausentar, foi do templo de oração. Perfeitamente. Em seguida, rogou comovidamente: E agora que iniciaremos o trabalho de tanta significação para minha alma, Nivaldo, nosso tempo está chegando ao final. Vamos deixar porque nós vamos entrar no resgate do padre Domênico. No resgate do padre. Então, até agora, a equipe chegou ao padre, ele foi levado a um local seguro e a irmã Zenóbia, então, vai iniciar uma prece para que os trabalhos de assistência ao irmão
Domênico seja feito. Então, para Vamos gente deixar então para a não próxima parar semana, né? no meio, a gente deixa para a próxima semana, Perfeitamente. agradecendo a Deus, nosso Pai, agradecendo a todos vocês que estão aqui firmes nos acompanhando conosco o estudo de mais essa obra de Chico Xavier e a mensagem de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz. A Web Rádio MAP apresentou o programa Estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio.